Para alguns de nós, o domingo é um tempo de ansiedade. Ansiedade porque a gente começa a antecipar as coisas que a gente vai experimentar ao longo da semana. O que vai acontecer? Então pensa, agora a gente está no início do mês, né? Mas tem um feriado amanhã, e aí? Será que o dinheiro vai sair até a sexta-feira? Quais serão os problemas novos que a gente vai ter que lidar? O que vai acontecer? Não só de bom, mas também de ruim, de desafiador. E nessa busca pela antecipação das coisas, a gente acaba cultivando um coração cada vez mais preocupado e também cada vez mais aflito, cansado. Mas o domingo é um dia de adoração. E como um dia de adoração, é um dia em que eu e você somos convidados a olhar para o Senhor, a olhar para Deus e considerar a Deus como esse ser, como essa trindade de pessoas que possui supremacia absoluta. Deus é adorado e nós o adoramos por causa da sua supremacia. E um dos desdobramentos dessa supremacia é considerar o poder e a soberania absoluta de Deus. Olha que interessante. À medida em que eu e você, a cada domingo, voltamos os olhos para o Senhor e adoramos ao Senhor, à medida em que eu e você prostramos os nossos joelhos e o nosso coração, reconhecendo alguém que é maior do que nós, que é mais sábio do que nós, que é mais poderoso do que nós e que é soberano sobre todas as coisas, a cada domingo que nós fazemos tudo isso, o nosso coração é moldado em uma direção que promove o antídoto para a preocupação, para a ansiedade e para o cansaço. Olhar para a supremacia de Deus, olhar para a sua soberania, experimentar o domingo em sua intensidade, com intencionalidade, vai nos fazer ter um coração que consegue olhar para o Senhor e consegue experimentar pelo menos 2 desdobramentos fundamentais da visão do poder e da soberania de Deus. Quando eu e você aproveitamos o domingo, o dia do Senhor, adorando ao Senhor, nós temos um antídoto para a ansiedade. Porque em vez de carregar no coração aquele peso de o que vai acontecer, será que eu vou dar conta, será que não vai, são tantos boletos para pagar, são tantas pendências para resolver, são tantos dilemas. Em vez da gente cultivar o peso no coração de tudo isso, a gente pode lembrar que no fim das contas, quem tem o controle final sobre a nossa agenda, sobre a nossa vida, é o Senhor. Então, em vez de ficar nos perguntando, o que será que vai acontecer nos próximos dias? O que será que vai acontecer nessa semana? Como será que a gente vai dar conta dessas coisas? Em vez de pegar o seu planejamento e tentar manipular dia a dia perfeitamente tudo que vai acontecer, a gente pode lembrar de Provérbios 16. Lembrar que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que vai acontecer nos próximos dias? Vai acontecer aquilo que Deus determinar. Vai acontecer aquilo que se encaixa dentro do plano que é perfeito, que é sábio desse Deus. Então, em vez de cultivar o peso daqueles que estão tentando controlar o tempo, ao adorar a Deus, ao contemplar a soberania e poder de Deus, nós podemos ter um antídoto para a ansiedade. Vai acontecer aquilo que Deus desejar. Mas não só isso. Também, como um antídoto para a ansiedade, a consideração do poder e da soberania de Deus nos levam ao cultivo do contentamento. E com o contentamento, a gratidão. Porque Deus é absolutamente soberano, a gente não precisa entrar em desespero quando as coisas acontecerem, e até mesmo quando elas acontecerem diferentemente dos nossos planos.
nós podemos experimentar contentamento e gratidão, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos. É verdade, a frustração pode ser bem difícil, pode ser bem complicada de lidar. Mas se nós voltamos os olhos para um Deus que é absolutamente soberano, que é absolutamente poderoso, e que junto a isso é absolutamente bom, então, possivelmente, o nosso coração vai experimentar muito mais descanso e até mesmo contentamento e alegria no meio das nossas frustrações, porque existe algo mais sábio e mais adequado acontecendo que a gente não está enxergando. Hoje é um dia de adoração. Para você não andar ansioso, para você não cultivar peso, preocupação, descontentamento, murmuração, reclamação, ira e um monte de outras coisas que só vão deixar você pesado antes mesmo da semana começar. O convite é para você dobrar os joelhos, dobrar o coração e adorar. Um Deus soberano é aquele que nos dá descanso real para as coisas que a gente vai experimentar nos próximos 7 dias. E se der tudo certo conforme a gente planejou, não foi pelo nosso plano em última análise, foi pela graça dele. E se as coisas saírem do nosso plano, ainda está tudo bem, porque nada foge do plano daquele que é todo sábio. Por isso você pode descansar. Prostre os joelhos, prostre o coração, adore ao Deus soberano.